Olá, amigos! Vocês sabem qual foi a doença que quase exterminou com a humanidade? Atingindo milhões de pessoas no mundo inteiro, quase dizimando por total o número de pessoas existentes na época? Se você não sabe, eu vou te dizer. Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. No século XIV as coisas eram muito difíceis para quem não era cristão ou não acreditavam em Deus, pois essas pessoas com certeza seriam mortas, decapitadas, enforcadas ou jogadas em calabouços. Além disso, veio também a Grande Fome, matando milhares de pessoas literalmente com fome, pois faltava comida em toda a Europa nessa época. Mas o pior ainda estava por vir, que seria a peste negra. A peste negra foi uma doença tão terrível que dizimou cerca de 1/3 da população mundial da época. Nossa espécie vem sobrevivendo há milhares de anos. No passado mais distante, os primeiros humanos venceram os perigos de viver na savana, pois aguentaram as mudanças climáticas e por fim conseguirmos chegar à era do ouro da humanidade. Uma época onde a agricultura possibilitou a criação de cidades em um conforto maior, deixando as preocupações com a fome e os predadores de lado. Mas esse novo tempo, cheio de pessoas vivendo em espaços pequenos, trouxe um terrível perigo para o futuro da humanidade: as epidemias. Por volta do ano de 1300, o Ocidente já possuía uma comunicação direta com o Oriente, graças ao comércio das mais variadas especiarias. Era muito comum que sempre houvessem barcos e caravanas de regiões distantes chegando na Europa para vender seus produtos, assim como para comprar outras coisas que seriam vendidas na viagem de retorno. Tudo ia bem até que uma estranha doença começou a se espalhar por volta de 1346. As pessoas que eram infectadas sofriam tanto e morriam em quantidades tão grandes que todos pensavam que o apocalipse tinha começado e que Deus estava furioso com a humanidade. Mas na verdade, o mesmo comércio que trouxe a prosperidade para a Europa trouxe a morte negra. A peste bubônica, mais conhecida como peste negra, surgiu no Oriente, onde os primeiros casos foram registrados. A doença acabou chegando ao velho mundo de barco, carregada pelos ratos e suas pulgas. A peste era transmitida pela mordida de pulgas que se criavam nos ratos. Como na época ainda não existiam sistemas de esgotos e muitos dos dejetos humanos e sujeiras acabavam sendo jogados em qualquer lugar, o cenário perfeito para a produção de ratos e consequentemente de suas pulgas estava criado. O início da infecção europeia foi no leste, onde hoje se encontra a Ucrânia. Depois dali, em pouco menos de 3 anos, toda a Europa tinha a peste, com pessoas morrendo em todos os cantos. A epidemia foi tão poderosa que em sua ápice morriam 7.000 pessoas por dia. No total, acredita-se que mais de 75 milhões de pessoas, que era equivalente a 1/3 da população da Europa, tenha sucumbido diante da peste. Algumas cidades, como Paris, que antes da praga tinha 100.000 habitantes, acabou saindo dessa tragédia com metade desse número. A cidade de Florença, que chegou a ter 120.000 habitantes, tinha pouco mais de 40.000 após a passagem da peste. Na Idade Média, a religião católica era a dona da Europa. Durante a crise da peste, ela ajudou a criar diversos mitos que deixaram a situação ainda pior. Os religiosos acreditavam que a praga era uma punição divina, mas como ninguém gosta de assumir a culpa, diversos grupos acabaram sofrendo os ataques dos católicos. O primeiro grupo a ser dizimado foram os leprosos e pessoas com espinhas e acnes. Por algum motivo, as religiões achavam que eles eram os culpados pela doença e os mataram aos milhares.
esperando que uma cura divina caísse do céu. Depois foi a vez dos judeus, também perseguidos e mortos. Os mendigos também foram culpados, e em algum momento, como ninguém entendia o modo pelo qual a doença se espalhava, as pessoas achavam que só a ira de Deus poderia explicar aquela terrível situação. Essa doença tão terrível causava diversos sintomas, e o primeiro dos sintomas era o inchaço das glândulas linfáticas, pois é lá que a bactéria se instala e inicia sua reprodução. Depois surge a febre, calafrios, dores nos membros e convulsões. Em estágios mais avançados, a doença faz a pessoa vomitar sangue e ter dificuldade de respirar. Porém, o pior de todos os sintomas é o que dá nome à peste. Essa doença, que ficou conhecida como a peste negra, tem esse nome pois faz com que partes do corpo, principalmente as extremidades, fiquem negras. Isso ocorre porque o corpo está literalmente apodrecendo com a pessoa viva. Bom, amigos, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente aí sobre assuntos que você gostaria de ouvir. Vamos ficando por aqui e até a próxima.